Bom dia, queridão, bom dia, queridona. Estamos aqui mais uma vez para mais um Assuma Sua Vida, a Universidade de Deus para abençoar você. Estamos numa série incrível, uma série espetacular. Estamos falando sobre liberdade emocional, como se livrar do que te controla. Essa série, a aula de ontem, ela foi poderosa, tá? Uma aula forte, uma aula que eu falei sobre prisão e sobre liberdade, que aquilo que te prende te define, aquilo que te prende te controla. Mas hoje nós vamos falar sobre você não é o que te feriu. A aula de hoje é um pouquinho mais profunda, por isso que é importante você ficar comigo até o final, até sexta-feira. Por quê? Porque as aulas elas são complementares. Então, um pouquinho da aula de ontem, um pouquinho da aula de hoje, um pouquinho da aula de amanhã vai fazer com que a tua mente expanda, vai fazer com que a tua mente exploda e você, assim, tenha uma vida boa, uma vida diferenciada. O Assuma Sua Vida está aqui todos os dias, 7h10 da manhã, de segunda a sexta-feira. E nós tratamos aqui da sua vida emocional, sua vida familiar e sua vida espiritual. Eu creio que a partir do momento que nós entendemos que esses três pilares, eles precisam andar em conjunto, como se fosse uma engrenagem, a nossa vida fica melhor. A tua vida fica melhor. Quantas pessoas hoje trabalham muito, mas não cuidam da sua vida emocional? Quantas pessoas cuidam da sua vida emocional, mas não cuidam da sua vida espiritual? E eu quero deixar claro para você, o primeiro pilar que você precisa cuidar hoje é a sua vida espiritual. Uma vida espiritual bem ajustada, abaixo daquilo ali, tudo fica melhor. Seu emocional fica melhor, sua família fica melhor, tudo fica melhor. Então, muito obrigado por você estar aqui hoje, tá? Se você ainda não é meu aluno, se inscreva aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu like. E você que é meu aluno, muito obrigado por estar aqui comigo todos os dias, às 7h10 da manhã. Mas sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Você não é o que te feriu. E ele lhe disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Quando você se define por uma dor, você constrói uma identidade em cima de um trauma e isso paralisa o seu futuro. Hoje nós vamos falar sobre identidade. Tem pessoas que assumem uma identidade que não é sua. Tem pessoas que assumem, talvez você é essa pessoa, uma identidade que Deus não criou para você. Pessoas que assumem a identidade de que é trouxa, que é bobo, que todo mundo faz o que quer com ele, com ela. Você sabia que isso é identidade? Você começa a olhar para você de uma forma sempre apequenada. Você começa a se denigrir. Você começa a olhar para você de uma forma, com uma autoimagem distorcida daquilo que o Eterno criou você para ser. Tudo isso porque você vive falando, vivenciando, experienciando sempre aquilo que te feriu. Você fica preso ao seu passado. Você fica preso às dores do passado, falando sobre isso ontem. Você fica refém das dores do seu passado. Muitas pessoas não percebem, mas estão vivendo a partir de uma marca emocional. Alguém que foi traído começa a viver com medo da intimidade. Alguém que foi rejeitado começa a achar que nunca será suficiente. Você pode estar se definindo por algo que te feriu, e isso está te matando a pessoa que Deus criou você para ser. Sou a filha que nunca vai ser amada. Ninguém nunca vai me amar. Você creu nessa verdade. Estou sempre sozinho. Estou sempre sozinha. Ninguém olha por mim. Ninguém me ajuda. Você assumiu essa identidade. Sou um homem que nunca vai ter oportunidade. Tudo acontece com as pessoas, menos comigo. Você assumiu essa identidade. Sou a pessoa que perdeu tudo e agora eu não consigo mais conquistar nada. Sou o filho rejeitado. Sou a pessoa que ninguém enxerga. Sou o filho que foi abandonado. Sou a mulher que foi traída. Não vou me relacionar com mais ninguém porque eu não quero ser traída nunca mais. Eu sempre sou traída. Eu sempre sou traído. Sem você perceber, você está assumindo identidades
que te leva ao passado. Você sempre está assumindo a identidade daquilo que te feriu. Agora, a partir de hoje, eu não confio mais em ninguém. Porque quando eu confiei, ser crente para ser igual a fulano de tal, prefiro não ser. Estou muito bem do jeito que eu estou vivendo. Você assume a identidade daquilo que te feriu. E se você assume a identidade daquilo que te feriu, você precisa assistir a aula de ontem, tá? Porque se você assume a identidade daquilo que te feriu, é porque você está preso a alguém ou a alguma coisa. Você é refém dessa pessoa. Você é refém. Você viveu um relacionamento tóxico e agora você não consegue se relacionar com ninguém, você é refém daquela pessoa que você se relacionou toxicamente. Vou dar um exemplo bem interessante e bem verdadeiro, tá? Um exemplo muito real. Há uns 6 meses atrás, ou uns 8 meses atrás, eu conversei com uma pessoa numa empresa, dentro de uma empresa, e essa menina, eu perguntei para ela assim, você tem potencial para ser líder? E ela me respondeu o seguinte, eu prefiro não ser líder, porque para ser líder do jeito que meus líderes foram, eu prefiro não ser. E aí eu falei para ela o seguinte, quer dizer então que por você ter tido uma liderança ruim, por você ter tido pessoas que te machucaram numa liderança, numa empresa, isso significa que você não pode ser líder por causa dessas pessoas? Percebe como ela está presa? Ela está presa a uma má liderança. Ela está presa a pessoas que ela criou uma expectativa e foi frustrada. Logo, ela não quer ser líder porque ela não quer ser igual a fulano de tal, porque a única experiência que ela teve de liderança foi nesta empresa. Percebe como ela está presa naquilo que feriu? Percebe como ela está vivenciando aquilo que feriu ela? E agora a identidade dela é de uma pessoa incapacitada, se sentindo incapacitada. A identidade dela agora é de uma pessoa que se sente insegura. A mentalidade dela, aquilo que define ela hoje é de uma pessoa que não pode ser líder, que não pode crescer numa empresa, porque a referência dela como líder foi uma referência ruim. Por ela ter sido ferida, isso tem definido a vida dela hoje. Por ela ter sido ferida, isso tem impactado diretamente na vida dela hoje e ela não percebeu. E aí eu conversei com ela e eu fiz uma pergunta. Mas você precisa ser como esse líder? Será que você não conhece nenhum líder bom fora da empresa no qual você está citando agora? Ela se apegou àquela liderança pesada, àquela liderança grosseira, por ela não ser assim, ela acreditava que ser líder era exatamente aquilo. Por quê? Porque a única experiência dela de liderança foi ruim. É isso que eu falo para você, querido e querida, de experiências, de você viver aquilo que te feriu. Cuidado para não viver aquilo que te feriu. Porque você pode estar assumindo uma identidade que não é tua. Uma identidade que não é sua. O Eterno quer que você viva aquilo que Ele criou você para viver e não aquilo que te feriu. Vou dar alguns exemplos bem práticos aqui, bem rápido. Um homem que foi abandonado pelo pai ainda criança. Esse homem, abandonado pelo pai ainda criança, na vida adulta tornou-se um viciado em trabalho, buscando reconhecimento. Por quê? Porque uma dor antiga o convenceu que ele precisava provar valor o tempo todo. A ferida criou uma identidade. Preciso merecer amor. E essa pessoa se desdobra. Esse homem que foi abandonado na sua infância, ele agora cresce um adulto que se desdobra para trabalhar, se desdobra para fazer, se cansa emocionalmente porque quer provar o tempo todo que é bom, quer merecer o amor das pessoas, quer que as pessoas o amem de qualquer forma. Afinal de contas, aquele que era para amá-lo, aquele que era para guardá-lo, aquele que era para sustentá-lo, aquele que era para ele sentir o amor, abandonou ele, aquele pai o abandonou, ou aquela mãe o abandonou. E agora ele se sente sozinho. E pelo fato de se sentir sozinho, queridão e queridona, ele busca o amor nas pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. Você tem buscado agradar todo mundo ou você consegue dizer não? Se você for um agradador, você está emocionalmente ferido.
Se você for um agradador, você está emocionalmente ferido. Cuidado, cuidado. Já não vos chamo mais servos, mas os chamei de filhos. João 15,15. Jesus te chama de amigo. Jesus te chama de filho. Você não é um erro. Você não é a dor que sofreu. Você é o que Deus criou você para ser. Você é o amado de Deus. Você é uma amada de Deus. Você é primordial para Deus. Creia nisso. Creia nisso. E você vai perceber que a sua vida vai ficar muito mais leve. Creia nisso e você vai perceber que a sua vida ela vai caminhar de uma forma mais segura. A sua identidade hoje é ser filho de Deus. A sua identidade hoje é ser filha de Deus. E as 3 consequências de viver a partir de uma ferida. Quais são essas consequências? Quando você não cura essa dor e você vive a partir dessa ferida. Primeiro, você se sabota emocionalmente. Você se sabota o tempo todo. Você é bom, mas você se sabota. Você é capaz, mas você se sabota. Você se sabota. Perdão. Você se sabota o tempo todo. Você não acredita em você. Quando algo bom pode acontecer, você vai lá dar um jeito de bloquear. Segundo, você vive buscando aprovação externa. Já falei sobre isso ontem. Você vive buscando essa aprovação. Me aprove, me aprove, me aprove. E terceiro, você repete ciclos da dor. Você fica repetindo. Às vezes é um relacionamento ferido. Você sai do relacionamento ferido, conhece outra pessoa, se relaciona, fere novamente. Você conhece outra pessoa, fere novamente. Você conhece outra pessoa, é ferido novamente. Por quê? Você está num ciclo de repetição da dor. Você está num ciclo de repetição da dor. E como romper essa repetição? Primeiro, reconheça a mentira que te define. Exemplo, eu sou rejeitado. Mentira! Você tem que repetir para você mesmo. Eu fui aceito por Deus antes mesmo de nascer. Efésios 1, 4 a 6. Leia lá. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Diga em voz alta, eu não sou o que me feriu, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu quero que você anota isso agora, por favor, anote. Qual é a dor que tem deixado definir quem você é? Segundo, que comportamento atual revela essa ferida? Qual é o seu comportamento que está revelando essa ferida? Terceiro, qual a verdade bíblica você pode declarar hoje ainda? Coloque essas coisas em prática. Coloque essas coisas em prática. Eu quero finalizar com um versículo bíblico formidável, um versículo bíblico forte. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é feitura de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E é isso que precisa definir quem você é e não aquilo que as pessoas falam a teu respeito. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te guarde, que Deus venha abençoar você neste dia e que você saiba que você não é aquilo que você tem vivido. Você pode ser muito mais, porque você é filho e filha do Eterno. Se fez sentido esse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no seu status de WhatsApp, compartilha com mais pessoas que precisam ver e ouvir tudo isso que nós estamos falando aqui. E amanhã estaremos aqui novamente para mais um Assuma Sua Vida, a Universidade de Deus para abençoar você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus venha abrir a janela dos céus sobre a tua vida hoje. Abraço e até amanhã.